Agora, eu queria observar, não só a esse respeito, mas a respeito de várias outras questões. Se vocês ouvirem a conferência que eu fiz no lançamento do meu livro A Filosofia e Seu Inverso, livro que, aliás, eu acabo de receber um exemplar, está aqui, a capa está muito bonita. Né? Bonita é elogio em boca própria, porque foi eu mesmo que inventei a capa. Né? Eu, pelo menos, pedi que fizesse mais ou menos de acordo com esse modelo, um capa sem ilustração, só letras, que eu acho que é o que combina com livros de filosofia. Né? Se é um romance, uma coisa assim, bom, tem que ter uma ilustração, tem que ter um sujeito dando uma facada no outro, alguma coisa desse tipo. Uma mulher pelada, coisa assim, mas livro de filosofia não, é só letra. Então, na conferência que eu fiz ali, eu explicava assim, que a linguagem dos debates públicos, né, questões políticas, morais, religiosas, etc., geralmente se trava usando figuras de linguagem, principalmente metonímia, quando você toma-se a parte pelo todo, o instrumento pelo agente, etc. E que, em geral, esses termos eles não correspondem a nada de real no mundo. Quer dizer, você precisa escavar a linguagem do debate público para você saber qual é a questão que realmente está em jogo. Normalmente, numa sociedade civilizada, você tem várias pessoas empenhadas em fazer esse tipo de análise, de modo a reduzir os debates públicos aos seus termos reais. Não é que se tem de haver oposições, que haja em torno de dificuldades reais, ou de oposições reais. E não, vamos dizer, de meros símbolos que, uma vez soltos no ar, provocam emoções nas pessoas e despertam, então, reações contra ou a favor de coisas que não existem absolutamente. Tá certo? Então, a linguagem da propaganda, da ideologia, etc., é sempre assim. Ela é toda feita de metonímias. Tá certo? E no Brasil de hoje, todo mundo, eu assinalava ali, está raciocinando e falando de uma maneira ferozmente metonímica. Então isso quer dizer que você nunca sabe quais são os problemas reais que estão sendo discutidos. Eu vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, ter uma ideia de uma proposta política que você a apresenta nos termos que lhe parecem, vamos dizer, realçar as qualidades dessa ideia, tá certo? E o que você espera dela. Isso não quer dizer que você tenha realmente examinado esta ideia para ver a que ela pode corresponder na realidade dos fatos, ou seja, qual é a substância, por assim dizer, material da ideia. Você ressalta as qualidades que você lhe atribui, mas note bem, entre a qualidade que uma coisa tem de ser boa, de ser má, de ser maravilhosa, etc., e a substância, isso é, o que ela realmente é, existe uma distância enorme. Quer dizer, a primeira distinção que Aristóteles faz nas categorias é justamente entre o que é a substância e o que é a qualidade. Tá certo? Então, por exemplo, você pode achar que o socialismo é maravilhoso ou que o socialismo é monstruoso, mas isso não lhe diz o que é substantivamente o socialismo. Note bem, e o que é o socialismo não pode ser apreendido pelo simples conteúdo da proposta, quer dizer, como o autor da proposta a apresenta. Tá certo? Porque quando ele apresenta, vai vir sempre na linguagem das qualidades e das expectativas e das esperanças, etc. Tá certo? Quem examinasse a substância do conceito de socialismo em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, se alguém tivesse examinado isto com seriedade, chegaria à seguinte conclusão: o que é o socialismo em substância? Socialismo é a unificação de poder econômico e poder político. Ou seja, todo o poder econômico vai para quem detém o poder político. Com a promessa, é claro, de que depois ele vai repartir tudo. Mas, de qualquer modo, os detentores do poder político se tornam instantaneamente também os detentores do poder econômico. Ora, vocês devem se lembrar que em 64, quando houve o golpe militar, teve um monte de comunista que saiu correndo, pedir ajuda para amigo rico para ele ir embora para a Europa. Isso quer dizer que você tinha um hiato, uma separação entre o poder político e o poder econômico. Tá certo? Quando, ao contrário, você tem um problema com um sujeito rico, você pode recorrer às autoridades, aos detentores do poder político, tá certo? E, portanto, aos controladores do aparato jurídico, policial, etc., para que o protejam contra essa pessoa. No socialismo, isso é eliminado. O poder econômico está todinho na mão das mesmas pessoas que detêm o poder político. Portanto, a possibilidade de que isso evolua no sentido da democracia ou da liberdade é nula. Isso é impossível. Então, quem quer... Acontece o seguinte, que
o Manifesto Comunista, quando foi lançado, não atraiu a atenção de intelectuais. Atraiu a atenção só de militantes. Então, você não vai ver professores de filosofia na época examinando isso. Começaram a examinar 70 anos depois. Tá certo? Mas se algum intelectual realmente qualificado tivesse examinado o Manifesto Comunista, ele diria imediatamente isso. Fala, olha, isso que você está propondo, quer dizer que o socialismo vai trazer mais liberdade, isso é materialmente impossível. Porque você está eliminando a pouca margem de manobra que um cidadão que não tem nem poder econômico, nem poder político, pode dispor, né, jogando um contra o outro ou pedindo a um proteção contra o outro. Isso estará eliminado e você terá inventado a ditadura mais perfeita de todos os tempos. E uma vez constituída, esta ditadura não poderá ser desmantelada. Por quê? Se você disser, não, mas nós fazemos socialismo, daí nós vamos dividir o poder político entre as pessoas. Não pode haver político sem poder econômico que o sustente. Como o poder econômico já está na mão dos detentores do poder, então acabou, não tem para onde correr e não tem como desmontar o sistema. Isto é exatamente o que assinalou o Martin Melian naquele livro A Tragédia Soviética, onde ele viu que as tentativas de reforma do regime soviético iriam fracassar necessariamente, porque o regime era irreformável. Ou ele desmantela, ou ele fica como está. Então quer dizer que o socialismo é essencialmente ditadura. O socialismo sob qualquer das suas formas. Seja o socialismo internacional dos marxistas, seja o socialismo nacional dos nazifascistas e assim por diante. Então ninguém examinou e a discussão sobre o socialismo continuou na base de figuras de linguagem, sem que ninguém prestasse atenção na substância do que estava sendo ali proposto. Né? Do mesmo modo, quando se discute hoje, por exemplo, casamento gay, as pessoas reagem a isso na base, vamos dizer, da resposta emocional a uma figura de linguagem. Porque casamento gay é uma figura de linguagem, não é um conceito científico descritível. Tá certo? Então, você veja, por exemplo, se dois homens machos, atraídos um pelo outro, casam, é um casamento gay. Agora, se um homem macho casa com um transexual operado, onde há perfeita diferenciação dos papéis, também é casamento gay. Eu digo, mas o que é isso? Tudo cabe, é saco de gato? Tá certo? Então não há um conceito que explique para você exatamente o que é um casamento gay, materialmente o que isso vai representar. Então as pessoas tomam posição conforme, vamos dizer, aquela figura de linguagem lhes desperte respostas positivas ou negativas, respostas emocionais. E daí esse debate vira um pandemônio completo. Tá certo? E se não tiver pessoas qualificadas para analisar o negócio, saber, peraí, do que nós estamos falando mesmo, o debate pode crescer em intensidade e virulência, tá certo? Na base da pura afeição ou repulsa a símbolos. É uma coisa de louco, tá certo? E as pessoas estão tão desacostumadas no Brasil à análise desse conceito, que quando eu tentei fazer análise sobre o negócio do homossexualismo ser natural ou antinatural, um monte de camarada evangélico católico ficou bravo comigo. Né? Eles não são capazes de analisar a coisa, eles querem realmente tomar posição na base do símbolo e da reação emocional. Então isso quer dizer que a simples função, vamos dizer, esclarecedora, de um filósofo na sociedade, as pessoas nem sabem o que é. Inclusive pessoas que são, entre aspas, formadas, né, em filosofia. Né? Porque antigamente o Bruno Tonantini dizia, não, os caras deviam dar um diploma honoris causa de filosofia para você. Eu digo, quem vai assinar essa porcaria? Né? Isso é um cheque sem fundo, pô. Não tem pessoa qualificada para assinar isso no Brasil. Eu podia dar um diploma para eles, porque eu estudei, eu conheço esse negócio. Esses camaradas não, eles são um bando de incompetentes, pô. Quem é que não sabe? Né? Então, tudo que eu estou tentando fazer com relação a este debate, meu filho, não é tomar posição em face de símbolos. Eu não sou trouxa, quer dizer, eu não sou, vamos dizer, um touro desse de tourada que você agita um pano vermelho e ele investe em cima. Não, eu quero saber do que se trata realmente. Quer dizer, se é para comprar uma briga, eu tenho que comprar uma briga substantiva. Tá certo? É claro que tem pessoas que não imaginam que existe esta atividade analítica, crítica dos conceitos, então eles acham que eu estou simplesmente tomando posição. Eu falo, bom, o cara está me interpretando no nível intelectual dele, o que é que eu posso fazer? Então, você verá, exemplo disso. Alguém me manda aqui uma matéria, sendo uma estudante brasileira esteve em Cuba, e ela está dando o seu depoimento direto de Cuba, e
desfazendo, derrubando mitos a respeito de Cuba. Tá certo? Então ela fala maravilhas de Cuba, etc, etc. Bom, ela não esclarece que ela esteve somente nos lugares que o governo determinou onde ela podia estar. Quer dizer, ela foi lá como convidada. Então você vê aqui a nossa fazenda modelo, a nossa... Né? Você não circula livremente pela sociedade cubana. Por exemplo, ela foi visitar as prisões para saber quantos prisioneiros políticos tem lá? Não, claro que não. E assim por diante. Agora, tudo que ela vê de ruim na sociedade cubana, ela diz, eu vi com os meus próprios olhos o efeito do bloqueio econômico americano. E as pessoas leem isso e acreditam. Eu digo, escuta, peraí, uma relação entre uma medida econômica e o estado da sociedade não é algo que você possa ver com os olhos. Né? Isso depende de uma análise econômica. Não é um fenômeno físico que você possa enxergar. Né? Não tem um treco chamado aqui efeito do bloqueio, que você vê assim, como se fosse um poste na rua. Ou seja, o depoimento direto não vale absolutamente nada sobre isso. Você precisaria contar a história, tá certo? E mostrar um por um como foram o efeito, o bloqueio foi determinando este ou aquele efeito na sociedade cubana, sem excluir que houvesse outras causas possíveis. Porém, mais ainda, né, o bloqueio ele só diz respeito aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não proibiu para o resto do mundo comerciar com Cuba, só os Estados Unidos não comerciam. E, curiosamente, o argumento da Revolução era que aquilo que estava danando Cuba, que estava destruindo Cuba, era o comércio com os Estados Unidos. Então, mas o raio do imperialismo, afinal de contas, ele faz mal a Cuba pela sua presença ou pela sua ausência? Porque antes fizeram a Revolução para eliminar a presença, eliminou a presença. Agora estão reclamando da ausência. E essa menina cretina, coitadinha, ingênua, né? Ela vai lá e vê o pessoal passando fome, diz a culpa do bloqueio. E ela acredita que ela viu a culpa do bloqueio. Quer dizer, você vê um fenômeno físico e acredita que viu uma relação econômica. Esse é um estado quase hipnótico. E esse é o próprio, vamos dizer, o próprio raciocínio metonímico. Né? Quer dizer, você vê um efeito e você acredita que viu a causa. Mas a ligação da causa com o efeito não é um fenômeno material, meu filho. Que seja visível com os olhos da cara, é um fenômeno que se produz no tempo, tá certo? Por vias complexas, por acumulação de fatores, tá certo? E que, quer dizer, ademais tem esse pequeno problema de que ele contradiz o discurso da própria Revolução. O seu problema antes não era exatamente que estava cheio de americano comprando e vendendo em Cuba? Hein? Agora eles foram embora, agora está reclamando se eles de volta. Tem alguma coisa errada. E curioso que o sujeito me manda esta matéria, né? E tem um monte de comentários, e nos comentários ninguém se lembra de dizer, escuta, você viu os efeitos? Você viu as causas? Você está enxergando causas? Ao enxergar causas, meu filho, com os olhos da cara, mas por que enxergar fantasma? Né? Você não pode enxergar uma estatística com os olhos da cara. Tá certo? Muito menos uma relação entre duas estatísticas. Mas ela acredita que viu. Então o que eu chamo isso? Isso é o raciocínio ferozmente metonímico. Né? Então, eu sugiro que vocês vejam esta conferência do lançamento do Filosofia e seu Universo, que aliás eu recebi aqui um exemplar muito bonito, né? Alguns exemplares que chegaram. Agradeço muito à vida editorial, ao apoio que recebemos da Associação Comercial de São Paulo para o lançamento do livro, e a todos que colaboraram aqui de uma maneira ou de outra.